Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Aqueles assuntos chatos do Santo Ofício, Sua Santidade irrompe em muita cólera e de improviso disse-me que até o nosso Galileu tinha ousado entrar onde não devia e em assuntos dos mais perigosos que poderiam ser despertados nestes tempos. Respondi que o Sr. Galileu não tinha impresso sem a aprovação dos seus ministros e que eu mesmo obtive e lhes enviei os prefácios para esse fim. Ele respondeu-me com a mesma indignação com que ele e Ciampoli o tinham tentado contornar e que Ciampoli, em particular, se tinha atrevido a dizer-lhe que o Sr. Galileu queria fazer tudo o que Sua Santidade ordenava e que estava tudo bem, sem nunca ter visto ou lido a obra. Queixando-se, o Papa, de Ciampoli e do mestre do Sacro Palácio, o padre Riccardi, embora dissesse deste último que também ele tinha sido contornado, sacando-lhes, o Galileu, a assinatura do livro das mãos com belas palavras e depois dando-lhe outros para imprimi-lo em Florença, sem observar a forma entregue ao Inquisitor e colocando o nome do mesmo mestre do Sacro Palácio, que nada tem a ver com tipografias estrangeiras. Cá está, Gonçalo. Portanto, Bernardo, estamos aqui a chegar a uma cena dramática. Uma cena dramática em que Quem é que está a escrever isto? Quem é que está a escrever isto? É o embaixador Niccolini, embaixador toscano, que está em audiência papal a tentar defender o Galileu do meio desta atrapalhada toda, não é? E como vimos, o Papa está absolutamente colérico e furioso. Não, imagina o Papa entrar zangado na sala. Estamos a falar de um Papa jovem, não era mais jovem que o Galileu. Então, o Papa entra zangado na sala porque aparentemente foi enganado, não é? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu com este livro? Bom, e estamos aqui a entrar já na reta final, finalmente, não é? Desta nossa saga do Galileu. Saga Galileu. Esta épica saga do caso Galileu. E que temos esperança um dia, Gonçalo, que alguém em Hollywood nos pague para nós fazermos parte do guião, não é? Pelo menos. Ou temos algum tipo de comissão de um filme que seria super bem sucedido, de certeza. Exato. So if you are listening, guys from Hollywood... Talk with us. Exactly. We can help you with this. É uma história fantástica. Fica a mensagem. Fica o recado. Exato. Bem, mas temos aqui uma cena absolutamente dramática, não é? Mas o que é que aconteceu aqui, não é? Porque é que o Papa entra zangado na sala, não é? Eu acho que quem faria muitíssimo bem este papel, diria eu, Gonçalo, isto é uma dica que a gente depois pode não cobrar por isso. Era o Jude Law, não é? Que faz de Young Pope, é que ficava muito bem aqui no papel sim, exato. Ficava aqui muito bem no papel é jovem e tudo, pá, é jovem e tudo. Eu acho que ele é mais jovem do que o Urbano VIII, mas pronto, ficava muito bem aqui um Jude Law. Acho que ele fazia muito bem esta parte aqui do Urbano VIII enfurecido. Mas o que nós temos aqui, Gonçalo? Acabámos de ler aqui, não é? No fundo, o Papa está a ser confrontado com o embaixador Niccolini a tentar pôr mais uma cunha para o Galileu, não é? E o Papa não está a reagir nada bem. O Papa está chateado com o Galileu, ele responde que conhece muito bem estes problemas, que já discutiu com eles o problema no passado, não é um tema novo entre ele e Galileu, e o Niccolini
no meio desta conversa acesa, ainda faz mais uma coisa. Ainda pede ao Papa para ter em consideração o soberano Medici, o Fernando II Medici, o Grão-Duque. E o Papa fica furioso com essa última cunha, porque ele diz: eu sempre tratei bem o Sr. Galileu, melhor do que ele me tratou a mim. Esta parte aqui é terrível da parte do Papa, não é? E o Papa também está zangado, obviamente, com o seu teólogo, com o mestre Sacco Palácio, não é? Com o Padre Riccardi. E o Padre Riccardi está aqui numa situação muito complicada, não é? De tentar, de alguma forma, sair desta situação na qual ele próprio se meteu pelas várias facilidades que ele deu ao Galileu, não é? Enfim, isto é um contexto absolutamente complicado. Sim, e recordar também o contexto também político que falámos na última parte, não é? Há a guerra dos 30 anos. Os cardeais adversários. Os católicos estão chateados com o Papa porque ele está a apoiar o lado dos protestantes, não é? Os impostos os cardeais estão em Roma, os impostos estão altos. Sim. Há um horóscopo que diz que o Papa vai morrer. Portanto, ele tem... É terrível. Ele tem tudo para estar numa situação de grande nervo, fragilidade e instabilidade emocional. Compreende-se, ao mesmo tempo compreende-se, não é? E depois este amigo dele de longa data, o Galileu, põe os argumentos dele na boca do bobo da obra. Sim, que isso as pessoas, foi infeliz. Sim, e as pessoas da confiança dele deram o imprimatur para isto. Não é? Portanto, isto foi aprovado, isto passou. Portanto, eles supostamente leram e aprovaram esta coisa, não é? É a tempestade perfeita. E nós vamos chegar aqui, Gonçalo, àquilo que é talvez o momento mais importante. O processo do Galileu está quase a começar, o processo contra o Galileu está quase a começar, e vamos encontrar aqui, Gonçalo, agora, o mote do processo. Vamos encontrar aqui, Gonçalo, o que se chama The Smoking Gun, não é? Nos livros de detetives e nos filmes de detetives. Vamos encontrar aqui, se quisermos, a arma do crime. A 11 de setembro, o Padre Riccardi, o teólogo do Papa, escreve ao embaixador Nicolini. Diz assim: Senhor embaixador, encontramos nos arquivos Santo Ofício um papel. Uma injunção, ou seja, uma ordem jurídica, dada a Galileu, diz o Padre Riccardi, de há 12 anos atrás. Na verdade não é bem 12, é mais 16, mas para o efeito é o mesmo. E diz o Padre Riccardi: e basta esta injunção para o arruinar. Portanto, o Padre Riccardi está com este tom um bocado vitorioso, porque, atenção, Gonçalo, a gente compreende, ele está a tentar salvar a pele dele, não é? O Padre Riccardi, não é? Está com vontade de arruinar o Galileu, não é? Porque é a carreira dele que foi posta em causa com o livro do Galileu. Ao mesmo tempo, ele também se calhar percebe que fez a asneira ao ter dado o imprimatur, não é? Claro, fez a asneira e agora está a querer também salvar a sua carreira, não é? Ou seja, está a tentar arruinar o Galileu para se safar, não é? Agora, o que é que o Padre Riccardi diz? É que o Galileu nunca ter falado nesta injunção, diz ele, é altamente desonesto. Portanto, o Galileu manteve... E lá está, Gonçalo, atenção, os historiadores não têm certeza se a injunção foi ou não foi proferida. Provavelmente foi. Ele se calhar nem sabia, não é? É possível que ele nem soubesse, porque aquilo que nós vimos... Nós vimos que se a injunção não foi lida... Claro, se a injunção nem sequer foi lida, então o Galileu não podia conhecer a injunção, não é? Agora, se a injunção foi lida como erro processual, não é? Por causa de um zeloso funcionário, então realmente o Galileu manteve-se calado, não é? E agora esse silêncio joga contra ele. Mas ele também tinha a declaração do cardeal Bellarmino, não é? Ora bem, mas já lá chegaremos. Então o Papa vai convocar uma comissão para avaliar o caso Galileu. E esta comissão unanimemente decide que isto é tema para o Santo Ofício. Isto agora vai passar para o Santo Ofício. A comissão fez uma pré-análise, se quisermos, e encontrou matéria de facto, e isto vai passar para o Santo Ofício. De acordo com os arquivos do processo... Sim, isto agora é que vai mesmo azedar, não é? Continua, que eu já estou aqui com uma ideia. E, de acordo com os arquivos do processo, encontravam-se, basicamente, 9 problemas no livro do diálogo. Primeiro, pôs o imprimatur de Roma sem ter tido ordem e sem ter, digamos, publicado de acordo com o que tinha sido combinado. Segundo tema, ter posto um prefácio com um caráter distinto. Ter posto a cautela que se tinha pedido para o fim da obra na boca de um tolo. É mesmo assim que está escrito nos arquivos. Que ele tinha posto a cautela do fim. A cautela do fim era o que? Era o pedido cauteloso do Papa na boca de um tolo. Terceiro ponto. Mas atenção a uma coisa, Gonçalo. O facto disto serem problemas do diálogo não quer dizer que isto sejam depois causas processuais judiciais. Como nós vimos, não vai ser usado isto no julgamento propriamente dito. Isto são problemas do livro. Terceiro problema do livro. Que se esqueceu várias vezes de falar hipoteticamente. Quarto problema do livro. Que trata a coisa
trata, no fundo, a questão entre o geocentrismo e o heliocentrismo como não decidida, quando o geocentrismo era o modelo de partida, era um modelo decidido, não é? Tratar mal dos autores contrários, tratar mal quem serve a Santa Igreja, é a quinta razão. Sexta razão, ou sexto problema, no diálogo. Afirmar-se e declarar-se mal qualquer igualdade entre o intelecto humano e divino. Este, por acaso, não percebo bem porque é que esta razão está aqui, mas também está aqui. Sétima, dar por argumento de verdade que os ptolemaicos devem passar a copernicanos, mas que o contrário não acontece, não é? Ou seja, que ele não está a ser imparcial, basicamente. Oitava razão, que ele ter resolvido muito mal a questão do fluxo e do refluxo, como sendo argumentos a favor do Sol estável da Terra móvel, portanto... Lá está, é a tal questão que nós já tínhamos visto, porque o argumento dele previa uma maré por dia, uma maré alta e uma maré por dia. Sim, certo, isto não é um bom argumento. Não é um bom argumento. Sim, sim. E o Santo Ofício percebe isto, não é? Também estão lá pessoas que entendem essas coisas e percebem que isto não está bem. Por fim, ponto 9, problemático no diálogo. Que todas as coisas se poderiam emendar até agora se julgasse existir qualquer utilidade no livro. Isto é absolutamente fatal, não é? Aqui também já parece ser a pessoa que escreveu o resto e podemos dizer com razão, não é? De certa forma, não é? Porque de facto foi o que ele fez no livro, não é? E tinha estes problemas, não é? A pessoa se calhar chegou ao final e já estava meio irritada com o assunto também e aproveitou e desabafou um bocadinho. Dá um bocadinho essa... Sim, percebe-se que há aqui um certo tom de irritação nestes 9 pontos. Este tom final, e especialmente este último, não é? Este último... Sim, isto é uma opinião, isto é uma questão de opinião, não é? Que não, se julgasse existir qualquer utilidade no livro, o livro é considerado totalmente inútil, não é? E não, depois... é que os outros de facto são objetivamente... Portanto, ele fez isto, não é? Nós vimos isto, portanto ele fez estas coisas. Sim, não há aqui nenhuma falsidade, não é? Tudo isto é factual, não é? Só que o final é que já é mais... Mas ok. E o pior, Gonçalo, é que no final desta lista de 9 erros ou problemas do diálogo aparece a seguinte frase que começa assim em italiano. L'autore ebbe precetto del Santo Officio. E agora aqui começa a parte que é crucial, não é? É que o autor recebeu um preceito do Santo Ofício, diz aqui quem escreveu este documento. E a seguir a isto vem uma citação em latim que vem diretamente da onde? Da injunção especial do tal zeloso Segizio, do funcionário Segizio. E... Portanto, o tal documento que nós não está assinado, como é que lá foi parar, certo. Que não era suposto estar lá porque o Galileu apareceu na reunião com o cardeal. Exatamente. Mas que aparece na pasta, e a pasta, embora o documento não esteja assinado pelo cardeal Bellarmino, a pasta está, e que portanto tem valor jurídico. No contexto jurídico da época tem valor, não é? Tem valor. Um detalhe curioso do documento em si que está nos arquivos do Vaticano é que este parágrafo em latim está destacado por um traço vertical a tinta. Ou seja, quem quer que escreveu isto riscou, assim, verticalmente o parágrafo latino, no fundo como quem quer dizer esta parte é mesmo importante. Isto é da smoking gun, não é? Isto é mesmo... É isto que vai ser o mote para podermos... Daí, como tínhamos visto, não é? Daí o padre Riccardi ter escrito ao embaixador, não é? Ter escrito aquela frase, basta isto para o arruinar, não é? Vem daqui, não é? Portanto, aí o risco vertical, isto chega para o arruinar. Ele tinha uma ordem, já vamos ver daqui um bocadinho que ordem é que é essa, vamos recordar qual é que é essa ordem. Então temos aqui os próximos acontecimentos, agora vão começar a precipitar-se, não é? No dia 23 de setembro, estamos ainda no ano de 32, no ano da publicação do Diálogo, no dia 23 de setembro, no Palácio Apostólico, na reunião Santo Ofício, na presença do Papa e dos cardeais inquisidores, e estava lá, curiosamente, o cardeal Borgia à cabeça de lista, o cardeal que atacou o Papa, não é? E aqui vê-se, Gonçalo, porque é que o Papa está a querer mostrar-se zeloso, não é? Ao Borgia. O Papa Urbano VIII ordena que se escreva ao Inquisidor de Florença, onde está Galileu, para que este convoque Galileu para vir a Roma, no próximo mês de outubro. Galileu tem que estar em Roma em outubro. O Galileu começa por dizer que sim, mas depois, por razões de saúde, pede várias prorrogações. No dia 30 de dezembro, Roma está farta das prorrogações do Galileu e das suas razões de saúde, e em reunião da Inquisição, o Papa diz a Galileu que, a 30 de dezembro, de Galileu, que ou Galileu comparece em Roma, ou então é preso. E bom, Galileu lá faz a viagem. A situação está tensa. A situação está tensa, sim. O Galileu lá faz a viagem para Roma, aonde chega em fevereiro, fica na Vila Médici, mas ele não está autorizado a fazer quaisquer contactos sociais.
Fica na casa do seu patrono, do seu chefe, do Grão-Duque, mas não pode ter vida social. Galileu é interrogado pela Inquisição. Praticamente prisão domiciliária. Mas... Isto é prisão domiciliária, basicamente é isso. Ele está na casa toscana, não é? No Palácio Médici. Galileu é interrogado pela Inquisição em abril. Durante os dias do interrogamento, ele tem que vir ao Palácio Apostólico, Santo Ofício, tem que ir ao Palácio Apostólico, e, portanto, dos dias 12 ao dia 30 de abril, o Galileu não sai do Palácio Apostólico. Permanece detido, se quisermos, é isto que se chama a prisão de Galileu na Inquisição, que não é nos calabouços, não é nem pensar em nada que se pareça. O Galileu está detido nos aposentos de um oficial do Palácio Apostólico. Portanto, ele passa a noite nos aposentos, no quarto de um oficial do Palácio Apostólico. Portanto, não era uma cela que ele passa a noite. Pelo seu estatuto, isso nunca seria assim que as coisas se passariam, não é? No dia 12 de abril, Gonçalo, estavas a falar no atestado do Cardeal Bellarmino, no dia 12 de abril o Galileu saca do atestado e mostra como o Cardeal Bellarmino atesta que ele não foi obrigado a abjurar de forma nenhuma em 1616. E o Galileu... Estou a imaginá-lo para estar a jogar Monopólio, tirar a carta, você está Sim, livre da ora prisão. bem, ele achou que... Ora bem, ele achou, é agora que eu me safo, não é? É agora que eu me safo com o atestado do Cardeal Bellarmino. O Galileu nega que tenha recebido qualquer ordem para além do decreto, de ser informado do decreto do índice, aquele decreto que proibia aqueles livros. O Galileu volta a depor o dia 30 de abril, é o último dia no qual ele está naqueles aposentos do oficial, ele faz um depoimento. Nesse dia o Galileu tem uma atitude um bocado mais conciliatória, ele reconhece que realmente se poderia ler a sua obra como uma defesa do Copérnico, ele reconhece que a obra tinha uma interpretação parcial copernicana, não é? Tendenciosa copernicana, e o Galileu oferece... E o Galileu... Sim, exatamente, quem diria, não é? E o Galileu oferece para modificar as passagens ambíguas. O Galileu está ainda a tentar ter uma posição de força otimista e diz que está disponível para modificar as passagens ambíguas. Só que a situação é mais grave, Gonçalo. O Galileu é mandado para casa, ou seja, Vila Médici, em prisão domiciliária. Portanto, pode sair do Palácio Apostólico, Santo Ofício, e regressar à Vila Médici, mas não pode ter vida social. Há novo depoimento no dia 10 de maio. O Galileu insiste mais uma vez, no dia 10 de maio, que ele não foi intimado, ele não foi proibido de ensinar e defender o modelo de Copérnico. E volta a usar o atestado. No entanto, esta tática do Galileu não vai surtir o efeito desejado. No dia 16 de junho, o livro Diálogo é proibido formalmente. O Galileu admite que se excedeu, ou seja, está a dar um passo ainda maior. Em vez de dizer só que podia haver uma leitura copernicana, ele aqui nesta data já diz que se excedeu realmente a defender o Copérnico e o modelo Copérnico, que se excedeu a não ter escrito de forma hipotética, e ele recebe uma sentença de prisão que, por agora, a sentença de prisão não tem data de fim. É uma prisão por tempo indeterminado. Realmente estiquei-me um bocadinho. Sim. Mas, por acaso, aqui uma coisa interessante que acho que é importante perguntar. Nesta altura, o Cardeal Bellarmino ainda estava por aí? Não. Ora, muito importante esse ponto, Gonçalo. Muito importante esse ponto é que o Cardeal Bellarmino já tinha morrido. Já não havia Cardeal Bellarmino. É a pessoa que pode clarificar isto tudo, não é? Ou seja, ele, afinal, foi ou não foi proibido excelente ponto de ensinar? Só que o problema, Gonçalo, é que o Cardeal Bellarmino morreu em 1621. Ele morreu antes do Papa Urbano VIII ser Papa. Portanto, já não há Cardeal Bellarmino há muito tempo. E este é que é o problema. Já não tem ninguém, nem o Príncipe Cesi, nem o Cardeal Bellarmino, já não tem estas pessoas-chave. Já não tem nenhum padre jesuíta do Colégio Romano que possa vir ajudá-lo. Ele já está neste momento muito isolado e muito sozinho. E quando ele passou de tenho os amigos todos em posições importantes e aqui prontos para me defender, está completamente sozinho e tem o Papa contra ele. Completamente. O seu amigo Papa está agora contra ele. O Galileu, ao ir buscar o atestado do Bellarmino, o que ele está a tentar, no fundo, é mostrar que há aqui uma contradição. E há uma contradição, já vimos isso em episódios passados. Há uma contradição entre o Cardeal Bellarmino dizer que o Sr. Galileu não recebeu ordem nenhuma e a injunção especial. Porque a injunção especial, Gonçalo, diz assim, na passagem mais importante diz assim: nem doravante, de modo algum, o Sr. Galileu sustenha, ensine ou defenda, seja escrita, seja oralmente,
qualquer... Está a referir-se aqui ao modelo modelo de Copérnico. Sim. copernicano, não é? Portanto, isto são palavras fortíssimas. Mas no atestado do Bellarmino, ele diz que ele não foi proibido de nada, não é? Porque é completamente diferente do que aqui está. É isso mesmo, Gonçalo, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, no fundo, são coisas contraditórias, não é? Não há qualquer ligação, não há qualquer harmonia entre a declaração do Cardeal Bellarmino e a injunção especial, não é? Dizem coisas opostas, não é? E não temos certezas acerca de se realmente a ordem foi dada e se o Galileu desobedeceu ou não. Este aqui é o problema histórico do caso Galileu, não é? É que nós não conseguimos perceber se houve ou não houve desobediência, não é? Houve excessos, houve falta de prudência, mas desobediência... É que a condenação, não é? A condenação não é heresia, não é? A condenação é desobediência. Sim, Ele foi, sim. Há foi aqui... ou não foi instruído pelo responsável, pelo poder temporal, não é? Portanto, é a mesma coisa que tu receberes uma ordem do tribunal para fazeres alguma coisa. Portanto, nós aqui há um bocadinho a tendência de confundirmos esse tribunal com a Igreja, porque de facto estamos a falar dos Estados Pontifícios, não é? Em que o governante era o Papa, e há esta duplicidade de papel, não é? Há o papel temporal e há o papel espiritual, não é? E às vezes podemos fazer esta confusão de que os oficiais do Papa, que de facto são os oficiais do Papa, podemos estar a confundir o papel deles espiritual com o papel jurídico, não é? E se o tribunal manda fazer uma coisa, por exemplo, quando o tribunal diz que uma pessoa não se pode aproximar de outra por um motivo qualquer, a pessoa tem que respeitar essa ordem, não é? Sim, e se desrespeitar, sofre as consequências. Aqui sim, é uma um bocadinho infração. isso. Podemos argumentar se a ordem, para começar, foi justa ou não. E no caso do caso Galileu, até podemos argumentar se ela existiu ou não é? Esse é o dilema. Se ela existiu ou não, se a ordem existiu ou não é? Essa é que é a grande discussão. Mas se existia uma ordem do tribunal para ele não fazer isto e ele fez, ele desobedeceu. Sim, é uma questão de desobediência. Se ele foi proibido de ensinar e defender de qualquer forma que seja, escrito e oralmente, claramente o Galileu ao longo dos anos não fez isso, não é? Fez o oposto, não é? não parou de ensinar e defender o modelo de Copérnico, não é? Que o atestado de Bellarmino supostamente atestava que ele podia continuar a fazer o que ele quisesse, não é? Portanto, realmente temos aqui um problema terrível ali dos diabos. Acho que está aqui na altura para fazermos um pequeno intervalo. Acho que chegando a esta situação dramática, não é? Que temos aqui este impasse, não é? Será que ele desobedeceu ou não? Acho que sim, acho que tens razão. Acho que é a altura ideal para fazermos aqui uma pequena pausa e voltamos já. Não se vão embora, vem aí o desfecho. Vem aí o terrível desfecho do caso Galileu. Até já. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Invocando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe gloriosa, a sempre Virgem Maria, por esta nossa sentença final, perante os tribunais, dizemos, pronunciamos, sentenciamos e declaramos que vós, o mencionado Galileu, pelas coisas deduzidas no julgamento e acima confessadas por vós, tornaste-vos veementemente suspeito de heresia por este Santo Padre, isto é, de ter mantido e acreditado em doutrina falsa e contrária às sagradas e divinas Escrituras, de que o Sol é o centro da Terra e que não se move de leste para oeste, e que a Terra se move e não é o centro do mundo, e que se possa ter e defender por provável uma opinião depois de esta ter sido declarada e definida como contrária à Sagrada Escritura. E, consequentemente, vós incorresteis em todas as censuras e penalidades impostas e promulgadas pelos cânones sagrados e outras constituições gerais e particulares contra delinquentes semelhantes. Pelo que estamos satisfeitos que possais ser absolvido, desde que, primeiro,
com um coração sincero e uma fé não fingida, antes de vós abjureis, amaldiçoeis e detesteis os erros e heresias acima mencionados, e quaisquer outros erros e heresias contrários à Igreja Católica e Apostólica, no modo e na forma que por vós será dada. E para que este vosso grave e pernicioso erro e transgressão não fique completamente impune, e para que vós sejais mais cauteloso no futuro e seja um exemplo para que outros se abstenham de delitos semelhantes, ordenamos que, por edital público, seja proibido o livro do Diálogo de Galileu Galilei. Nós te condenamos à prisão formal neste santo ofício, a vosso critério, e por penitência salutar, impomos-te que durante os próximos 3 anos rezes os 7 salmos penitenciais uma vez por semana, reservando-nos a faculdade de moderar, alterar ou eliminar, no todo ou em parte, as penas e penitências acima mencionadas. E assim dizemos, pronunciamos, sentenciamos, declaramos, ordenamos e reservamos desta e de todas as outras maneiras e formas que razoavelmente podemos e devemos. E segue-se a assinatura. E muito bem, Gonçalo, aqui Portanto, chegámos a Bernardo, este momento crítico. desfecho catastrófico, não é? Aqui Desfecho dramático. do julgamento. Portanto, nós vimos que o Galileu tentou sacar do Estado o Belarmino, não surtiu o efeito desejado. O Galileu tentou prometer alterar o livro, também não surtiu o efeito desejado. O Galileu insistiu muito que nunca na vida lhe tinham ordenado ficar proibido de ensinar ou defender o modelo copernicano, também não lhe serviu de nada, e acho que ele agora é levado a esta sentença. Importa dizer que aqui a sentença, tecnicamente, é de que Galileu é considerado veementemente suspeito de heresia. Havia aqui vários graus. Havia o grau suspeito de heresia, havia o grau mais grave de veementemente suspeito de heresia, e depois ainda havia, acima disso, o grau de herege, não é? De heresia confirmada. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de comentar, o Galileu não foi condenado por heresia no seu mais alto grau, mas sim apenas por suspeita veemente de heresia. Mostra, Gonçalo, também que havia aqui, digamos, uma base jurídica um pouco frágil, não é? Que não permitiu condenar o Galileu por heresia, não é? No seu mais alto grau. E este texto, de facto, aqui é uma coisa... Trata-se de uma coisa bastante técnica, não é? Porque uma pessoa, lendo isto, sem fazer esse tipo de distinção neste detalhe de veementemente suspeito de heresia, o que parece é que está aqui a condenar o Galileu, ou seja, lendo este texto sem o resto do contexto do caso Galileu e não tendo atenção a este detalhe de veementemente suspeito de heresia ser diferente de facto defender a heresia, não é? Este texto da condenação de Galileu parece estar a acusá-lo de defender opiniões heréticas, não é? Porque, e cita-se aqui essas opiniões. Isso é o perigo, isso é o perigo, Gonçalo, da pessoa só ler a condenação, não é? Num dos muitos sites que há por aí, e a única coisa que a pessoa lê do caso Galileu é a condenação, não é? Isso é realmente... É meio caminho andado para se ficar com uma ideia completamente errada do que é o caso Galileu. Porque, de facto, o contexto, porque é que era tão problemático? Ou seja, porque é que ele, sendo apenas suspeito, está a ser condenado, não é? Sendo apenas... Aliás, não é apenas suspeito, é veementemente suspeito, que é um bocadinho mais do que... É mais grave, sim. é um bocadinho mais grave do que suspeito. Mas porque é que isto chama a atenção, não é? E de facto, o motivo pelo qual se dá esta pena é porque ele supostamente, tudo aquilo que está aqui a ser citado, portanto, ter acreditado em doutrina falsa e contrária às escrituras, dizer que o Sol é o centro da Terra, a Terra aqui no sentido mundo material, não é? Uhum. Que não se move de leste para oeste, que a Terra se move e que não é o centro do mundo, etc. Todas estas coisas que estão aqui e que aparentemente é por isto que ele está a ser condenado. Na realidade, isto é aquilo que, no contexto do caso, ele tinha sido proibido de ensinar, não é? Ou seja,
que não se sabe se foi proibido ou não, mas que aparentemente apareceu o papel da injunção especial de 1616 que diz que foi. E como ele claramente depois ensinou, está aqui a ser condenado por isso. Mas é uma questão sim, sobretudo de desobediência, não é? De desobediência. E no fundo, neste contexto em que nós descrevemos, não é? O contexto do Papa, o contexto da Curia Romana, o contexto político, o que se quis fazer aqui foi dar ao Galileu uma lição absolutamente exemplar, não é? E, aliás, isto está aqui dito na sentença que acabaste de ler, Gonçalo. Está aqui dito de facto, não é? Está aqui dito fazer isto um exemplo, não é? Fazer isto um exemplo para os outros, não é? Isso é uma das coisas que estão aqui, um dos motivos que está aqui bastante claro, é precisamente esse, para que isto seja um exemplo, para que outros se abstenham de delitos semelhantes. Portanto, o Papa está a querer mostrar-se aos cardeais de amizades espanholas que ele, Papa Urbano VIII, é um pontífice católico e ortodoxo e zeloso da doutrina, não é? O Galileu está a ser utilizado como um exemplo. Sim, e mais uma vez temos o tal contexto, além da guerra, que já falámos várias vezes nesta última parte, temos a questão de que recentemente tinha surgido o protestantismo no norte da Europa, não é? E o Papa está aqui no contexto da Guerra dos 30 anos a tomar o lado, em termos militares, não é? Está do lado dos protestantes. E agora há aqui uma coisa que aparentemente, se calhar se tivesse acontecido uns séculos antes não teria sido problema nenhum, mas agora há suspeitas de que isto é uma opinião heterodoxa, digamos, em relação à interpretação das Escrituras, e por causa de todo este contexto da revolta protestante, da reforma protestante, da guerra, em que o Papa parece estar do lado dos protestantes, etc., ele não está a querer deixar passar o mínimo de suspeita que ele está, mais uma vez, no fundo, a tomar posições problemáticas. É ficar do lado dos hereges. Uma coisa que noutra altura qualquer seria uma discussão perfeitamente aceitável, neste contexto histórico, e com a pressão psicológica que ele provavelmente teria em cima, não é? Acaba por resultar nesta coisa completamente precipitada, não é? E sem sentido de se dar a entender que esta interpretação copernicana poderia ser herética, não é? Sim, e isto é o mesmo Maffeo Barberini, Gonçalo, que no episódio lá atrás nós citámos, a dizer que a Igreja não tinha condenado o modelo de Copérnico como herético. Este é o mesmo Barberini que diz isso, não é? Convém ter noção disso. Portanto, o que nós podemos deduzir disto, e é sempre difícil, atenção, fica aqui o aviso, é sempre difícil deduzir coisas do processo contra o Galileu, porque o tema é super complexo, rios de tinta foram escritos e continuam a ser escritos sobre este caso, longe de nós, não é? Eu e tu, Gonçalo, estamos aqui a trazer a conclusão derradeira sobre o caso Galileu, não é? Com muita... Estamos simplesmente a expor aquilo que fomos absorvendo aqui das várias obras que fomos lendo sobre este assunto. E fica claro que nessas obras há ainda muita discussão e muito espaço para discussão acerca do significado e do raciocínio do Santo Ofício. Agora, que claramente este Papa que o condena por suspeita de heresia é o mesmo Papa que uns anos antes disse que a Igreja não considerava o copernicano como heresia, não é? Só isto mostra a complexidade deste caso, não é? E que há algum tempo antes até tinha usado tinha aquela carta super amigável a dizer meu estimado amigo, mais afetuoso amigo. Sim, é o mesmo. Eu tenho pena de não vos ter visitado. A mesma pessoa, não é? A mesma pessoa. Depois, também dizer que o que segue, Gonçalo, esta sentença é que o Santo Ofício, portanto, a acusação, exige a Galileu que ele abjure. Portanto, que ele rejeite os seus erros. E ele tem que seguir uma fórmula chamada a abjuração da veementi, porque ele, como foi condenado por veemente suspeito, ele agora tem que fazer uma abjuração num grau equivalente, num grau ao mesmo nível da sentença. E é uma fórmula. Então, ele vai seguir uma fórmula que era aplicada a todos os réus que aceitavam rejeitar a heresia. Para quê? Porque quando o réu lia a abjuração da veementi, o réu estava, no fundo, a dizer a toda a gente, publicamente, não dizer àquele tribunal, que rejeitava a heresia. Portanto, estava a eliminar a suspeita. Portanto, é muito importante isto. Porque, embora a sentença
traga um castigo de prisão formal, de rezar os salmos penitenciais, o castigo continua a lá estar, não é? É preciso que o Galileu se reconcilie do ponto de vista da sua culpa ou de suspeita de heresia. Então, para isso, o Galileu vai abjurar de veemente. É essa abjuração. Que, aliás, diz aqui, não é? Sim. Que estamos satisfeitos que possais ser absolvido. Portanto, ora bem, sim, ele será absolvido. Estamos a dar a oportunidade. Sim, ele será absolvido, mas a absolvição é absolvido da suspeita de heresia, porque o castigo não vai ser removido. O castigo continua lá. Sim. Isto é para garantir que o Galileu sai do tribunal sem a suspeita de heresia. E ele vai sair do tribunal sem essa suspeita. Como é que ele vai sair? Ele vai sair sem essa suspeita, mas vai sair com a pena na mesma, não é? Abjurando. E é agora o que nós vamos aqui ler, não é, Gonçalo? Vamos ler aqui a abjuração do Galileu, que no fundo vai garantir que ele sai do tribunal sem suspeita de heresia. Então ele diz: Eu, Galileu Galilei, ajoelhado perante vós, eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, tendo perante os meus olhos os sacrossantos evangelhos, os quais toco com as próprias mãos, juro que sempre acreditei, sempre aderi, e com a ajuda de Deus acreditarei doravante em tudo o que tem, prega e ensina a Santa Católica e Apostólica Igreja Romana. Querendo eu remover das mentes de vossas eminências e de todo o fiel cristão esta veemente suspeição racionalmente concebida contra mim, de coração sincero e fé não fingida, eu abjuro, amaldiçoo e detesto os referidos erros e heresias, e juro que doravante mais nada direi, nem assertirei, verbalmente ou por escrito, coisas tais que permitam ter de mim semelhante suspeição. Recitada palavra a palavra, em Roma, no convento de Minerva, portanto isto é Santa Maria Sopra Minerva, não é, que era a Casa dos Dominicanos, neste 22 de junho de 1663, eu abjurei por mão própria. E depois assina o Galileu Galilei. Portanto, temos aqui o que o Galileu tinha que ler, que era uma fórmula standard, não é? Para remover a suspeição de heresia, mas até mesmo esta fórmula, Gonçalo, como nós vimos, é problemática, porque esta fórmula está tacitamente a supor que o copernicanismo é heresia, não é? Que nunca foi declarado como heresia. Sim, ou seja, porque quando ele diz aqui, apesar da fórmula ser standard, quando ele diz detesto os referidos erros e heresias, não é? Está-se a referir àquilo que nós lemos anteriormente na condenação. Sim. Não é? E este aqui provavelmente é assim, isto hoje em dia numa ótica consequencialista, as pessoas tendem a dar mais valor à parte da sentença, da prisão e da sentença, não é? Sim. Mas numa visão mais ontológica da coisa, não é? Este aqui provavelmente é o momento de maior violência no processo, não é? Porque, sim, no fundo, está a colocar todo este peso, não é? De colocar os olhos nos evangelhos, pôr a mão no evangelho, jurar que sempre... Esta primeira parte, para um católico como seria o Galileu, a primeira parte não tem problema nenhum, não é? Mas agora, quando se coloca este peso todo para dizer que aquilo que ele de facto acreditava, não é? Que era o copernicanismo, não só era uma heresia, como que ele abjurava, amaldiçoava e detestava essa coisa que ele de facto acreditava, está no fundo a forçá-lo a ir contra aquilo que é uma convicção profunda dele, não é? Sim. E que neste caso nem é uma convicção profunda que vá contra... Porque nós sabemos que seja de facto uma heresia, não é? Não é. Mas o facto de ele ser forçado a dizer que é, quando ele claramente não acredita nisso, é provavelmente o ato de maior violência deste processo, não é? Porque é algo que vai ao interior das suas convicções. Das suas convicções, não é? Das suas convicções. Porque uma coisa é uma pena que me é imposta de fora, ou uma coisa que eu tenho que fazer, outra coisa é obrigarem-me a dizer algo no qual eu não acredito, não é? Sim. Sim. E isto é o grande, pelo menos na minha opinião, é que o grande problema é a parte mais problemática aqui do caso Galileu. Do ponto de vista moral, sim. Do ponto de vista moral, que tem todo o contexto que nós já vimos, mas que não deixa de ser um problema gravíssimo, não é? E de facto aqui o tribunal não esteve... Pronto, o tribunal não esteve muito bem nesta... e isto para falar de forma eufemística, não é? Não esteve muito bem nesta situação. Desfecho. E como vimos, é um desfecho que tem esta questão
bizarra, não é? De considerar na sentença heresia aquilo que a Igreja não determinou nunca formalmente como heresia, não é? Que é o modelo de Copérnico. E que o próprio Papa tinha dito que não era. Sim, sim. Não é? O próprio Papa tinha dito, quer dizer, ainda não era Papa na altura, mas o próprio Papa tinha dito que não era. Vale também a pena aqui dizer uma coisa, Gonçalo, porque costuma haver esta lenda, este mito urbano. É uma lenda muito antiga, que vem desde o século XVIII. É a lenda de que o Galileu... Foi queimado na fogueira, não? Não, essa aí é uma tolice, não foi todo queimado, não é? Também não foi torturado em fase nenhuma do processo, por várias razões. Pela pessoa que era e pelo estatuto que tinha, não é? E também porque, com a idade que ele tinha, não se torturava, havia um limite de idade. E o Galileu tinha ultrapassado o limite de idade para se poder usar a tortura durante os interrogatórios na Inquisição. Mas o que eu ia dizer agora é que existe uma lenda que vem desde o século XVIII, pelo menos, não é? Que surge numa obra romanceada do Giuseppe Baretti, e essa lenda pretende dizer que o Galileu, no auge desta abjura, depois de abjurar, ele teria ainda dito, em desafio aos seus juízos, teria ainda dito "é pur si muove", em italiano, ou seja, e no entanto a terra move-se, não é? Terra move-se. No fundo, como quem, não é, de forma corajosa e determinada, mesmo depois de abjurar, ainda faz uma última nota de rodapé, um último comentário a dizer, e no entanto ela move-se. Diz quem tem a última palavra. Quem tem a última palavra. Naturalmente, depois de termos lido isto, Gonçalo, percebemos que essa frase não tem pés nem cabeça. O Galileu nunca diria, num contexto destes, em que ele acabou de abjurar usando a fórmula da veementi, para precisamente sair do tribunal livre da suspeita de heresia, não faria qualquer sentido. O Galileu, até olhando para o Galileu ao longo das fases do processo, ao longo das sessões de tribunal, o Galileu vai dando cada vez mais passos na direção de admitir responsabilidade. Não faz qualquer sentido nenhum que este Galileu, cansado e quebrado, no último dia, no dia da abjura, fosse ainda ter uma tirada, ou ainda lhe tivesse algum tipo de energia para fazer comentários irónicos, não é? Quando ele chega já muito desgastado a este fim deste processo. Sim, pronto, ao mesmo tempo, há aqui outra coisa que por acaso achava que era bom comentar, que é comentar a sentença em si, não é? O que é que ele foi condenado. Portanto, de facto, esta parte da abjurar como estava a comentar há pouco, acho que é a parte mais violenta em termos morais, não é? Pelo menos para aquilo que eram as convicções gerais da época e que para nós também seriam, não é? Embora a sociedade hoje em dia dê mais importância à parte consequencial, não é? Da parte das consequências. Mas, de facto, a parte das consequências aqui, tirando esta parte do abjurar, que de facto é gravíssima, ele no fundo é condenado, aqui, nós te condenamos à prisão formal neste santo ofício a nosso critério, portanto ele fica preso até eles decidirem, no fundo, não é? E pedem esta coisa de, durante os próximos 3 anos, rezar os 7 salmos penitenciais uma vez por semana. Portanto, isto é ao mesmo, isto é quase engraçado, não é? Esta pena, porque por um lado quem é que vai controlar isto, não é? Por outro, sim, uma pena de rezar um salmo por dia. As coisas não se controlam. Rezar 7 salmos por semana, uma vez por semana, portanto, pode rezar um salmo por dia, portanto isto é uma pena. Ou seja, sim, a parte pesada não é essa, a parte pesada é a prisão domiciliária, sim, não é? Portanto, claro. Sim. A prisão domiciliar é a parte chata em termos de consequência, mas é engraçado isto estar aqui como pena, esta parte dos salmos, e eles claramente confiarem que ele vai fazer isto, não é? Portanto, também, ao mesmo tempo, com toda esta violência moral da abjuração e mas ninguém duvida que ele é católico, ninguém duvida, o Galileu sempre foi católico. Sim, e por isso... Tanto não duvidam que lhe dão isto é isso mesmo. E claramente ninguém vai andar a controlar isto, não é? Esta é uma claramente. Sim, o que doeu ao Galileu foi a prisão domiciliar e certamente o seu livro ter sido interditado, não? Isso talvez também tenha sido muitíssimo doloroso depois do trabalho todo que ele teve e do esforço todo que ele teve e do gênio artístico que ele colocou no livro dele, que o livro Diálogo ainda hoje em dia é uma obra-prima de polémica científica da mais alta qualidade. É triste depois ver que o livro não pode circular, não é? Eu acho que também deve ter doído bastante ao Galileu essa proibição do seu diálogo, não é? Sim, é claro que assim, ele não vai circular, não será assim por tanto tempo, não é? Também, mas... Sim, exatamente. Mesmo assim mais tarde o livro irá voltar a circular, não é? E do ponto de vista dele, ele já não vai ver o livro a circular em vida, não é? Portanto, não, já não será para ele. Do ponto de vista... Não será para ele e...
pronto, e o livro não circula e ele é obrigado a dizer com a boca dele, não é? E deixar por escrito, como vimos aqui, que acha que esta ideia que ele tem por convicção ser verdadeira é herética e pronto, e a amaldiçoar essa ideia. E chegados aqui a esta fase, não é? Este desfecho, este epílogo do caso Galileu, acho que vale a pena, Gonçalo, fazermos um recapitular deste conceito que falámos ao longo destes vários episódios, que é o conceito do Galileu cortesão. Voltar a ir buscar esta interpretação muito importante do Mário Biagioli no seu livro Galileu cortesão, e olhar para trás e vermos, Gonçalo, que o Galileu, no fundo, teve uma carreira social e científica, por um lado, completamente indissociável daquilo que era a dinâmica de mecenato daquela época. Ou seja, essa dinâmica de mecenato ajudou Galileu a construir uma imagem e uma reputação invejáveis e a subir socialmente, não é? Convém recordar que ele começa como um humilde professor de matemática na Universidade de Pisa, no longínquo ano de 1589. 2 anos depois, em 91, é professor em Pádua, que já é um progresso na carreira. Depois, em 1610, com as descobertas do telescópio, atinge um patamar importantíssimo, matemático e filósofo, do Hugo da Toscânia. E depois, em 23, quando o seu amigo Maffeo Barberini é feito Papa, ele acumula ainda o cargo de ser o matemático e filósofo da eleição e da amizade especial do Papa. Portanto, esta subida na sociedade e na carreira científica foi feita à custa de uma arte que o Galileu tinha de se mover nos círculos de mecenato e de se mover na sociedade, e também dos seus talentos artísticos, não só de desenho, mas também de construção de telescópios e de escrita artística. No entanto, não é como se costuma dizer, não é? Quanto mais alta a subida, mais alta a queda, não é? Ou seja, a verdade é que depois também, quando esta rede de mecenato vai desaparecendo, não é? No contexto que nós descrevemos, a queda também pode ser catastrófica. Por mortes e por inimizades que o próprio foi semelhante. Sim, sem dúvida. Portanto, sem dúvida. Uma das coisas que nós vimos aqui é que, ok, tudo bem, isto foi terrível o que lhe aconteceu no final, mas ele também não foi nenhum anjinho durante o resto da sua vida, não é? E há aqui um aspecto... Como se diz, não é? Quem semeia ventos colhe tempestades. E foi um bocado o que foi acontecendo aqui também. E há aqui um aspecto que é preciso entender, que quando se tem tanta visibilidade social e se dá um passo em falso, ou um passo para lá do qual já não há retorno, faz parte do contexto desta sociedade, do século XVII, que a queda também tem que ser exemplar. Ou seja, a queda, devido à importância do cargo que ele ocupa, não se podia deixar passar uma coisa destas no contexto, claro, não é agora aos nossos olhos do século XXI, não é? Mas no contexto da altura era muito difícil o Galileu sair de uma situação tão complicada como esta na qual ele estava metido, basicamente. E chegámos a este momento triste. Vamos agora brevemente, antes de terminar a nossa saga do caso Galileu, vamos brevemente, Gonçalo, olhar para aquilo que foram os anos a seguir à condenação do Galileu. O Galileu ainda vai viver 9 anos até morrer em 1642 e curiosamente, Gonçalo, vamos ver um pouco mais agora em detalhe que esses 9 anos não foram anos irrelevantes do ponto de vista científico. Não, e de facto é uma coisa engraçada que ele estando em prisão domiciliária, não é? Estando isolado das dinâmicas de corte, teve finalmente tempo para trabalhar e fez aqui desenvolvimentos científicos. Sim, é uma consequência indesejada, não teria feito de outra forma. É uma consequência imprevista, mas que o Galileu deve ter também, por outro lado, também deve ter respirado fundo, regressando aos seus temas científicos. E reparemos que o Galileu abjura no dia 22 de junho e 8 dias depois, portanto na semana seguinte, o Galileu já está a pedir ao Papa para comutar a tal pena de prisão formal que ele recebeu, para comutar o local dessa pena de Roma para Florença, para que ele possa exercer a pena de prisão formal na sua casa em Arcetri, em Florença. E no mês de dezembro a permissão é concedida. O Galileu, em dezembro, regressa à casa, regressa a Arcetri, à sua casa dos arredores de Florença, e lá fica, em prisão domiciliária, até à sua morte. 3 anos depois deste triste ano 33, no ano 36, o Galileu teve, no fundo, 3 anos a trabalhar naquela que é a sua obra-prima científica, os Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno alle due nuove scienze,
portanto, discursos e demonstrações matemáticas em torno das novas ciências, que são as ciências da mecânica e do movimento local. É a grande obra-prima do Galileu. Ciência. E que são importantíssimas daqui para a frente, além de serem bases que depois vão ser utilizadas pelo Newton. Pelo Newton. Sem esta obra não há, não é? Sem esta obra, Gonçalo, não há Newton, não é? É essencial perceber isso. Não é? Sim, aliás, nós hoje em dia, quando nós estudamos mecânica clássica, quando estamos a transformar coordenadas de uns referenciais para os outros, que se deslocam com uma certa velocidade uns em relação aos outros, as transformações que nós dizemos são as transformações de Galileu, por causa disto, não é? Porque são as coisas que ele desenvolveu nesta altura. Como é que se eu estiver a ver o mesmo objeto, em mecânica clássica pelo menos, se estiver a ver o mesmo objeto de diferentes pontos de vista, como é que eu transformo a descrição matemática desse objeto num ponto de vista para a descrição de matemática no outro ponto de vista? Como é que eu faço essa transformação? Isso classicamente faz através das transformações de Galileu. São um contributo importantíssimo na história da física. Sim, é importantíssimo. E no fundo nós temos este homem que está já muito idoso, já estava idoso quando foi a Roma tentar imprimir o seu livro, e a sua saúde vai se degradar. Em janeiro de 1138, o Galileu está cego de ambos os olhos, e em virtude desse estado de saúde ele escreve uma carta até comovente, uma carta muito comovente, em que ele pede à Inquisição que o liberte da prisão domiciliária, alegando a degradação da sua saúde e a perda da visão. No dia 25 de fevereiro, a Inquisição diz que não vai libertar a prisão domiciliária, mas atende a outro dos pedidos que estavam na carta do Galileu. A Inquisição permite que o Galileu se mude dos arredores de Florença, da Arcetri, para o centro de Florença. O Galileu pede para ir para o centro da cidade. Para quê? Para estar mais perto dos seus médicos. Portanto, alega razões de saúde. E é-lhe concedido passar da Arcetri para Florença. No dia 20 de março, o Inquisidor de Florença transmite a Roma que o Galileu tinha pedido para assistir à missa nos dias solenes, nos dias de festas religiosas. No dia 20 de março, Florença manda para Roma este pedido de Galileu. E no dia 29 de março, vem de Roma a permissão. Portanto, a 29 de março, Roma autoriza Galileu a ir à missa publicamente, não é, em Florença, mas não pode falar com ninguém. Ou seja, mas o que é que acontecia antes? Ele tinha a missa em casa? Porque é um bocado estranho. Provavelmente os sacerdotes um sacerdote iria à casa de vários sacramentos. Ou seja, tendo em conta o estatuto dele, o sacerdote em princípio iria lá. Porque é um bocadinho estranho e ele não... Ou seja, aliás, é estranhíssimo o Inquisidor proibir o Galileu de ir à missa, não é? Quer dizer... Não, isso, pois ele tendo em conta aquilo que é o objetivo da Inquisição, não é? Ele teria certamente acesso aos sacramentos, não é? Só que não podia era estar publicamente. Não podia era ir à Catedral de Florença com o resto da... Não podia. Não podia porque era a lógica de que ele estava proibido de convívio social, não é? Esse é o conceito da prisão domiciliária, não é? Ele estava proibido dessa relação social. E no fundo... Agora sabes, é uma questão interessante, sabes se ele podia receber visitas? Ou seja, quando se diz prisão domiciliária, ok, ele não pode sair de casa e depois ter essa... A pergunta é boa, eu acho que ele pode receber visitas, eu tenho a impressão que ele tem que dar conta das visitas, que há um controlo, mas ele é visitado, ele não está proibido de receber visitas. Depois desta autorização de poder participar na missa nos dias festivos, nós já estamos, digamos, a aproximar-nos cada vez mais do fim da vida do Galileu. A obra-prima dele é editada, portanto, atenção que em 36 o editor holandês tinha aceitado publicar o livro, mas o livro demorou tempo a ser publicado. Portanto, a obra é finalmente lançada em julho de 1638, é lançada num país protestante, na Holanda, na cidade de Leiden. E o que se passa é que as obras de Galileu em particular, estão proibidas de circular nos países católicos. Portanto, há um interdito geral a todos os livros do Galileu. O que não era estranho, portanto, quando havia este tipo de sentenças do Santo Ofício, as obras dos autores sentenciados tipicamente não poderiam circular, a não ser em casos mais excepcionais. Mas como nós já falámos aqui mais atrás, Gonçalo, em relação aos livros do Copérnico, que a pouco e pouco voltam... Tipo de proibição que a pouco e pouco se desvanece, não é? Fazia orelhas mocas. E aqui também vai acontecer o mesmo, ou seja, esta interdição dos livros de Galileu não vai durar muito tempo, não é? E um sinal disso, um sinal de que o Galileu vai ver o seu nome recuperado em poucos anos depois da sua morte, é que logo
logo a seguir à morte do Galileu, que acontece em janeiro de 1642, o Galileu morre na sua casa de Arcetri, nos arredores de Florença. A sepultura do Galileu não é numa vala comum, nem é num cemitério de segunda categoria. Não, o Galileu vai a sepultar, Gonçalo, na igreja da Santa Cruz, em Florença. Portanto, o Galileu é sepultado dentro da igreja de Santa Cruz. Portanto, já é um primeiro sinal, não só de que Galileu morreu perfeitamente bem com a igreja, obviamente, não é? Mas também de que este pedido de autorização que foi feito para que ele fosse sepultado dentro das paredes da igreja é um sinal de um começo gradual da reabilitação do Galileu, que vai acontecer, vai demorar alguns anos, não é? Depois, uns anos mais tarde, já não me recordo agora do ano, vai ser feito um monumento em honra do Galileu. Ou seja, pouco e pouco vai-se fazendo a recuperação. Essa recuperação do nome do Galileu vai demorar algum tempo. Mas aqui chegámos, Gonçalo. Eu acho que os nossos ouvintes nunca acreditaram que nós iríamos terminar esta saga. Mas finalmente terminamos. Sim, eu acho que há aqui uma coisa interessante na nossa sugestão de Hollywood. Tu estavas a falar de sugerir o Jude Law para fazer de Papa Urbano VIII. Eu acho que aqui o pessoal do tribunal que condenou o Galileu devia incluir, por exemplo, o Marlon Brando, não é? Acho que ele já não está capaz, diria ele, já não está capaz de fazer cinema, diria eu. Pois, ele se calhar agora talvez é um bocadinho não, difícil, mas... é um bocadinho difícil. Mas de facto é eu acho, força. Eu acho, Gonçalo, eu acho que nós, para acabar aqui num tom positivo, eu gostava de sugerir, Gonçalo, que nós terminássemos esta saga prestando uma homenagem a esse brilhante cientista e sábio, brilhante cortesão, que foi o Galileu Galilei, mas também o católico que ele foi. E como eu e tu, Gonçalo, somos católicos e este é um podcast católico, eu gostava de ler um trecho de uma carta em que o Galileu faz transparecer claramente o seu catolicismo numa carta que ele escreve a um amigo. Esta carta é escrita em fevereiro de 35, portanto, já em prisão domiciliária, não é? E quase antes de ele terminar a sua obra sobre as duas novas ciências. Ele escreve este seu amigo Nicolò Fabri di Peires, que diz ele: tenho duas fontes de perpétuo conforto. Primeiro, que nos meus escritos não se pode encontrar a mais tenue sombra de irreverência em relação à Santa Igreja. E segundo, o testemunho da minha própria consciência, que apenas eu e Deus no céu conhecemos. E ele sabe que nesta causa pela qual eu sofro, apesar de que muitos podem ter falado dela com mais erudição, ninguém, nem mesmo os antigos padres, falou com mais piedade ou com maior zelo pela Igreja do que eu. É o Galileu católico, Gonçalo, que deixamos aqui aos católico nossos... e talvez um pouco hiperbólico aqui no final, mas... A parte dos antigos padres é um bocado hiperbólico, sim. A parte de que ele tinha mais zelo que os antigos padres é um bocado hiperbólico. Mas aqui acho que temos o Galileu... Temos o Galileu em estado puro, digamos assim. O Galileu que está cansado, abatido, envelhecido, desiludido. E que já não está preocupado com as intrigas da corte. Sim. Certo. Está preocupado com a sua alma e com estar perante Deus, porque ele sente aproximar-se esse dia, e com o bom católico que é, ele... Eu acho que sim, Gonçalo, é como estás a dizer. Eu acho que já não é sequer aqui a intriga da corte já acabou, ele está em prisão domiciliária, a sua carreira... A última chama da sua carreira vai ser a publicação da sua grande obra, que está quase a ser publicada. Ele ainda vai ter essa alegria no fim de vida. Mas aqui quem está a falar é o católico, não é, Gonçalo? Aqui ouvimos o nosso amigo Galileu a falar como católico. E nós não fazemos ideia do impacto que tem este ambiente, podemos quase dizer tóxico, não é? Do tipo de interações que vimos, não é? O impacto que isto tem na forma como uma pessoa está, não é? Sim, isto quebra a pessoa, não é? Estar em prisão domiciliária quebra a pessoa, não é? Completamente. Não é? Não, eu estava a falar da parte anterior, ou seja, do que influencia aquele ambiente de corte. Sim. Não é? Aquele ambiente das intrigas, das falsidades, de quem é que apoia quem, não sei o quê. O impacto que isso
que isso também se calhar teve na conduta dele, não é? Porque Sim, claro que sim. nota-se claro que sim. aqui a diferença quando ele está livre dessa Tensão, parte, dessa tensão de carreira, não é? dessa tensão permanente. Sim. Nota-se um tom completamente diferente. É claro que depois também há isso que estavas a dizer, de estar em prisão domiciliária, também pronto, também obriga a mais introspeção e pode dar para vários... Pode ter vários resultados, não é? Mas a mim parece-me que é um bocadinho isso. Eu acho que sim, não há aqui... É assim, Gonçalo, não há aqui bons e maus, não é? Toda a gente aqui neste drama, não é? Como acontece com o ser humano, não é? Toda a gente aqui teve momentos tristes, não é? Teve falhas, não é? Portanto, não há aqui santos, não é? Isto aqui é uma história muito complicada que nós vimos. O cardeal Bellarmine. O cardeal, sim, é verdade. O cardeal Bellarmine, é verdade. O cardeal Bellarmine foi aqui o santo desta história, mas na verdade não é. Mas sim, eu percebi o sentido em que estavas a dizer, ou seja... acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro para quem nos ouviu até agora, que resistiu até agora, que esta história não é uma história de bons e maus, não é? É uma coisa muito complicada, não é? Sim. E pronto, e em relação... Pronto, aqui também, em jeito de conclusão, não é? Acho que ficou... tentámos que ficasse claro com esta série que o caso é muito mais complexo do que aquilo que habitualmente se passa. E divertido também, muito mais divertido também. Não é? Também muito mais divertido, não é? Há aqui culpas de parte a parte. Acabou de forma triste, como se pode ver aqui um bocado pelo nosso tom em particular aqui na segunda parte deste episódio. E pronto, e de facto as estruturas processuais da Igreja que processaram isto não estiveram bem, e a conclusão acabou por ser triste. Sim, e acho que fazes bem dizer isso, Gonçalo, porque nós um dia gostávamos de fazer ainda mais... Vá lá, gostamos tanto do caso Galileu que gostamos de fazer mais 2 episódios. Um sobre os contributos estritamente científicos da vida do Galileu. Gostávamos de fazer um episódio só sobre os contributos científicos do Galileu. E um outro episódio que eu em particular gostava muito de fazer era falar um bocado sobre os séculos que se seguiram à morte do Galileu, não é? O pós-mortem, não é? Ou seja, o que é que foi esta longa caminhada de pacificação entre a Igreja e Galileu pós a morte de Galileu, porque é uma história muito pedagógica, muito rica em detalhes interessantes, e eu achei interessante que tu tivesses dito isso agora, Gonçalo, que a Igreja não esteve bem no processo, porque, e sem querer antecipar completamente o que um dia gostávamos de fazer num episódio, a verdade é que no século XX, final do século XX, várias pessoas na Igreja tentaram fazer uma leitura um bocado simplista da coisa, e é uma coisa que se ouve ainda hoje em dia muitas vezes. Esta leitura fez eco e ainda faz eco na Igreja Católica em vários países, que é um bocado esta ideia simplista e que eu acho que nós não devemos alinhar por ela, que é a ideia de que o Galileu tinha a ciência errada e a teologia certa, e a Igreja tinha a teologia errada em relação, não é, ao copernicanismo, mas que tinha a ciência certa, porque o Galileu não tinha ainda a prova de que a Terra se movia. Eu acho que isto é uma tentativa de colocar o caso Galileu numa espécie de um dilema de partes iguais, e eu sinceramente eu acho que nós não devemos cair na tentação de fazer essa conclusão, Gonçalo. Acho que isso não é muito correto, porque há aqui uma clara disparidade de forças, não é? O Papa e o Santo Ofício têm uma força e um peso que não tinha o cortesão Galileu, fosse quem ele era, não é? Embaixador científico do Grão-Duque, não é? Ou seja, e essa desproporção de forças impede-nos, ou devia impedir-nos de fazer aqui leituras 50-50, leituras demasiado limpinhas e simétricas, não é? Deste caso, não é? Acho que não... Sim, não é simples. Não é simples. Que não devemos fazer podemos isso. Ver, não devemos fazer tanto isso. Nos séculos anteriores como nesta altura havia a discussão na parte teológica, não é? Se era heresia ou não. Essa conversa estava a acontecer nos séculos anteriores, e nós falámos nisso nas primeiras partes desta saga, não é? E na parte científica também não estava fechado, embora aquilo que era a perspectiva da época, tudo apontava para que o copernicanismo não fosse correto, não é? Sem dúvida, mas mesmo assim, quem tinha a autoridade... Mas não estava fechado. Não, eu acho que há verdade em dizer-se que o Galileu não tinha a ciência do seu lado do ponto de vista de prova completa. Mas o que nunca se deve perder de vista é que há aqui uma diferença clara de importância hierárquica, não é? É que quanto mais alto o peso hierárquico, maior a responsabilidade moral. O Papa
e o Santo Ofício tinham muito mais responsabilidades morais neste processo todo do que tinha o Galileu, não é? E portanto, daí eu estar a querer dizer que temos de ter cuidado para também não tentar fazer agora aqui uma leitura um bocadinho 50% para cada lado, não é? Tentar um bocado distribuir aqui um bocado o mal para as aldeias. Sim, ou seja, quando atribuir números é complicado, não é? Sim, percebes que tiveram, tanto do lado como do outro esteve mal, mas obviamente sim, é essa questão, quanto mais poder se tem, maior responsabilidade, não é? Já dizia o tio do Homem-Aranha. Obrigado. Dizia isso? Eu não sabia. Acho que há uma cena naquele primeiro filme do Homem-Aranha que ele diz: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas é verdade. Mas é verdade. Isso até deve ser uma frase mais antiga do que o Homem-Aranha, mas é uma grande verdade. É provável. Não me parece que tenha sido inventada ali, mas... E olha, aqui está uma maneira curiosa de terminar 10 episódios da saga Galileu, não é? O Homem-Aranha. Quem é que estava à espera deste final? Ninguém, nem tu nem eu. Todos sabiam que o Galileu ia ser condenado, se calhar ninguém sabia que iríamos terminar com o Spider-Man. E agora, Gonçalo, tens que resistir à tentação de pôr uma imagem do Spider-Man lá no vídeo do YouTube. Não fazes isso, não faças. Não, provavelmente não podemos por questões de direito. É só por isso, não é? Senão tu punhas, não é? Mas é só por isso. É só por isso, senão... Não, é o que é. Bem, Bernardo, está a descambar, acabámos esta épica saga. Acabámos. Vamos tentar sair com honradez desta saga, Gonçalo. Exato. E dizer-te que foi um prazer fazer aqui o maior tratamento alguma vez feito em formato podcast do caso Galileu. Pelo menos eu acho, em português. Sim, pelo menos na língua portuguesa. Sim, eu não conheço. Na língua portuguesa fui à procura e não encontrei. Não. Em inglês não procurei. Em inglês deve haver horas e horas e horas de aulas sobre Galileu. Algures, não é? Mas uma coisa é ver aulas, outra coisa é ver em formato podcast que acaba com o Spider-Man. Sim, não é? Isso aí não há certeza, não é? Isso aí não há certeza. Duvido que alguma dessas aulas do Galileu se tenha falado do Peter Parker. Mas... Eu também acho que não. Enfim. Mas não deixem de nos enviar as vossas questões. Se têm dúvidas sobre o caso Galileu, é normal. É sinal que tiveram a ouvir com atenção, porque o caso é muito complexo e as perguntas não estão encerradas e continua a haver teses de doutoramento e livros a serem escritos sobre este caso. E enviem-nos as vossas perguntas. Nós temos todo o gosto de ir à procura das respostas, porque assim aprendemos mais sobre este caso apaixonante. E pronto, acho que é a maneira ideal de terminar. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos os que tiveram a paciência de nos ouvir nesta longa... Até ao fim, nesta longa saga. E prometemos voltar assim que possível com os episódios. Com mais episódios, sim. E com mais temas, e também um dia fazer aquelas duas adendas aqui que falámos, não é? Quer sobre o tema científico, quer sobre os anos a seguir à morte de Galileu, que também, onde há muitas lições para aprender, muito interessantes, lições históricas para aprender, e ficará para outra oportunidade. Muito obrigado. Sim, e reforçar que a autoridade da Igreja é em matéria de fé e de morais e não em matéria científica. Ora bem, exatamente, sim. E é importantíssima esta distinção. A Igreja não é infalível no tribunal, não é? Não é infalível no tribunal, sem dúvida. Nem no tribunal, nem nos temas fora da sua, da sua esfera, não é? Nem nos temas científicos. Que é claramente o caso aqui, não é? Portanto, a Igreja saiu da sua esfera de especialidade e pronto. E a coisa não correu bem. Deu no que deu. Um abraço. Um abraço, Gonçalo. Até ao próximo episódio. Obrigado. Até à próxima. Este foi o final de mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais, e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.